Estamos em Mateus capítulo 5, nós estamos lendo do verso 13 até o verso 16, uma sessão que fala sobre os discípulos sendo chamados para ser sal da terra e luz do mundo. E aí no domingo passado, Mateus capítulo 5, verso 13, nós falamos sobre ser sal, o que significa, vós sois o sal da terra. E hoje nós vamos dar continuidade e vamos falar sobre a segunda parte desse texto que fala sobre sermos luz. Eu sei que os irmãos se assentaram agora, mas se você pudesse colocar em pé só mais um momento, em reverência à palavra do Senhor. Mateus capítulo 5, eu vou ler toda a sessão do 13 ao 16, e depois a gente vai meditar a partir do 14. Diz assim a palavra do Senhor: Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder suas qualidades, como restaurá-lo? Para nada mais presta, senão para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Nem os que acendem uma candeia a colocam debaixo de um cesto, mas no velador, e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está no céu. Mantenha a sua Bíblia aberta, mas vamos orar novamente. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa porção da Tua palavra que nós acabamos de ler. Pedimos, ó Deus, que no nome de Jesus, tudo aquilo que nos impede de enxergar, tudo aquilo, ó Deus, que nos atrapalha de compreender o Evangelho de Cristo, seja retirado de nós. Que no nome santo de Jesus o Senhor perdoe os nossos pecados. E dê vista, Pai, a nós cegos, Senhor. Que no nome de Jesus brilhe sobre nós a luz de Cristo nessa noite, iluminando a nossa mente, o nosso coração, para compreendermos a Tua santa palavra. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Mantenha, por favor, a sua Bíblia aberta, para que você possa ir acompanhando. Só para quem não estava aqui, eu vou repetir algumas coisas, né, para que a gente possa partir todo mundo junto. Afinal de contas, né, não é o desejo que ninguém fique para trás. Então, mesmo que você não tenha vindo domingo passado, eu vou fazer um breve resumo do que é que esse texto está falando, para aí sim a gente poder entrar na parte que nos interessa da nossa reflexão hoje. Bom, esse texto faz parte do discurso inicial de Jesus no seu ministério, também chamado de Sermão do Monte, né? A gente chama de Sermão do Monte, embora não seja propriamente um sermão, mais um discurso. E nessa primeira parte, nesse capítulo 5, Jesus está falando sobre os fundamentos da verdadeira justiça. Preste bem atenção nisso, porque essa parte é importante para você entender o sermão. Jesus está falando sobre os fundamentos da verdadeira justiça, ou, em outras palavras, a natureza da verdadeira justiça, da onde surge a verdadeira justiça. A religiosidade dos fariseus e dos saduceus, que eram um grupo religioso, né, grupos religiosos ali do tempo de Jesus, era uma religiosidade insípida, sem gosto, sem sabor, sem graça, sem capacidade de transformar a realidade à sua volta. Era uma justiça artificial, baseada apenas nas aparências. Já os discípulos de Jesus devem ser diferentes. Segundo as palavras do seu mestre, a sua presença neste mundo deve transformar a realidade à sua volta. Então, do que essa sessão está falando? Do que esses versículos que a gente acabou de ler estão falando? Está falando que os discípulos de Jesus foram chamados para transformar a realidade à sua volta. É disso que está falando. Então, Jesus está fazendo um contraste também, não diretamente, mas indiretamente, sobre a religiosidade praticada naquele tempo, uma religiosidade insípida, uma religiosidade que não transforma ninguém, uma religiosidade sem graça, sem sabor, sem vida, uma religiosidade vazia. Só que na contramão disso, os discípulos de Jesus deveriam viver, deveriam ser diferentes. Eles deveriam ser sal da terra, deveriam ser luz do mundo, deveriam praticar de tal maneira a verdadeira justiça, a se tornarem o tempero da graça divina no mundo. O tempero da graça divina no mundo. Já chegou diante de um prato de comida sem tempero, sem sal? Normalmente quando a gente está no hospital, né, que é assim, que a comida vem sem sal, você botar ali muito pouquinho, né,
devido às precauções ali do hospital, mas aí você às vezes olha para aquele prato, tá até bonito, né, tá colorido e tudo, e você vem cheio de apetite, você está com fome, você até quer comer, aí quando você chega dentro daquela comida não tem gosto. Está faltando o quê? Está faltando sal, está faltando o tempero, porque nós falamos aqui domingo passado, porque o sal ele realça o sabor das coisas, o sal revela o sabor, nos permitindo perceber o gosto, o paladar. E é isso que Jesus está falando. Os discípulos, eu, você, devemos ser sal da terra. Devemos agir nesse mundo de tal maneira a revelar o sabor, o gosto que a vida pode ter no meio de todo o desgosto, de todo o dissabor que existe no mundo por causa do pecado. Eu e você fomos chamados para ser esse tempero que Jesus pega assim, e salpica a terra com sal. E esse salpicar da terra com sal é eu e você, mudando, transformando a realidade à nossa volta, fazendo com que as pessoas percebam o valor que a vida pode ter, o prazer que a vida pode ter quando vivida na presença de Deus. É isso que significa ser sal. A falsa justiça praticada pelos grupos religiosos de Israel, eles não glorificavam a Deus. Aquela justiça era uma justiça vazia. Não era capaz de fazer com que as pessoas enxergassem o Pai Celestial por meio das suas ações. Já os discípulos de Jesus são chamados para ser luz do mundo, para refletirem o brilho do seu Salvador aos que vivem em meio às trevas desse mundo caído. Então é sobre isso que eu quero falar mais profundamente nessa noite, sobre o chamado que eu e você temos de ser luz. Nós fomos chamados para ser luz do mundo. É isso que está escrito aí no verso 14. Vós sois a luz do mundo, a luz do mundo. Assim como domingo passado nós falamos do que significa ser sal da terra, ser esse tempero divino no mundo, hoje nós vamos se aprofundar nessa segunda parte do texto. E para isso, vamos precisar também considerar as propriedades desse elemento luz, para assim compreendermos melhor a extensão da metáfora usada pelo mestre. No caso da luz, ao menos 3 características são importantes que devem ser mencionadas hoje aqui. A primeira é que a luz é radicalmente oposta às trevas. A luz é radicalmente oposta às trevas. Outra coisa é que a luz pode ser usada facilmente como guia em meio à escuridão. E por último, que a luz é útil para revelar perigos ocultos. A luz é útil para revelar perigos ocultos. Eu quero meditar com os irmãos nessas palavras. Primeiro, vós sois a luz do mundo, diz o verso 14. Vós sois a luz do mundo. Mas é importante que a gente dê um passo para trás para entender isso. Para você não achar que a luz é você. Tá certo? Para você não achar que você tem luz própria. Para você não sair daqui achando que isso é uma mensagem de autoajuda para dizer assim, você deve brilhar. Porque você, tem essa luz que brilha, você é iluminado. Bom, não. Na verdade, Jesus falou que eles são a luz. Assim como Jesus disse que eles são o sal. Mas nós sabemos que o sal e a luz é, na verdade, o evangelho de Cristo. A palavra da verdade. O evangelho da salvação. A boa notícia de que o homem pecador pode ser salvo se vier ao arrependimento e à salvação em Cristo. O evangelho, então, é o sal. O evangelho é a luz. E esse evangelho é de tal maneira misturado em nós. Esse evangelho é de tal forma, nós somos mergulhados nesse evangelho de tal maneira que nós passamos a ser sal, passamos a ser luz. Não porque nós sejamos em nós mesmos, mas porque Cristo agora vive dentro de nós. Entende? Porque Cristo vive dentro de mim, porque Cristo vive dentro de você, é que você tem a capacidade, o potencial de se tornar sal também no mundo, de se tornar luz no mundo. Os discípulos de Jesus, eles não têm luz própria, assim como as estrelas do céu também não possuem luz própria, mas brilham por refletirem a luz do sol. Da mesma maneira, nós, os discípulos de Jesus, não possuímos luz própria, mas nós brilhamos a luz do Mestre. Refletimos a sua glória ao planeta. Toda a luz vem de Cristo, como está escrito, a vida estava nele
e ele era a luz dos homens. João capítulo 1, verso 4. Os seus discípulos, portanto, se tornam como espelhos, propagando a luz do seu Senhor, como está escrito também em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18, diz assim: mas todos nós, que cremos em Cristo, todos nós, discípulos de Jesus, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor. Porque Cristo agora vive dentro de mim e dentro de você, é que nos foi dado esse potencial de indicar a luz, de mostrar a luz, de revelar a luz, de manifestar a luz ao mundo. Essa luz não é minha, essa luz não é sua, mas ela foi colocada dentro de nós por meio do Evangelho. Ela foi colocada dentro de nós. Quando Cristo nos salvou, Ele então colocou a sua luz dentro de nós para que nós pudéssemos brilhar essa luz ao mundo. Pudéssemos refletir ao mundo. Mas veja só o que a palavra nos diz no verso 14. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. O que isso quer dizer? Pense nessa imagem primeiro. Pensa aí. Use sua mente criativa para imaginar uma cidade sobre um monte. E essa cidade está toda iluminada, as luzes estão acesas. Imagina isso por um instante. Uma cidade situada sobre um monte. Porque o exemplo de Jesus, a imagem que ele está construindo para nós, é para nos mostrar uma propriedade dessa luz. Como assim, pastor? Que essa luz brilha de tal maneira que não se pode ignorar o seu brilho. A luz, ela é radicalmente oposta às trevas. Uma oposição que é facilmente percebida. À noite, mesmo um pequeno fecho de luz pode ser visto por todos os que estejam a uma grande distância. Não é assim? Se você acende uma luz, mesmo quem está bem longe, consegue enxergar aquele brilho, por menor que ele seja, no escuro. Imagine, portanto, irmãos, uma cidade situada sobre a montanha. A sua luz brilharia de tal maneira no meio da escuridão que seria impossível para nós ignorarmos. Impossível ignorar. E é desse mesmo modo que os discípulos de Jesus devem refletir o brilho do seu mestre. Nesse mundo caído pelo pecado, em meio às trevas, à escuridão, os discípulos de Jesus devem se opor radicalmente às trevas. Está falando da oposição. Da oposição. Veja só, quando Cristo diz que nós somos a luz do mundo, Ele está dizendo que nós devemos nos opor radicalmente às trevas desse mundo caído no pecado. O mundo vive sob as trevas do maligno. O mundo vive cego. Imagine por um instante que não tivesse luz no mundo inteiro. Não falo só da luz elétrica, mas da luz do sol também. Imagine como seria a vida, se é que ela poderia existir, sem luz. Talvez você tenha lembrado agora de Gênesis 1, 2, não é assim? E a terra era sem forma e vazia, sob trevas, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. O cenário é caótico, né? Sem forma e vazio, só a escuridão. Então, qual é a primeira ação de Deus? Criar o quê? A luz. A primeira ação criadora de Deus foi, e disse Deus, Gênesis 1:3, haja luz, e houve luz. A primeira criação de Deus. Agora pense, por que a primeira criação de Deus é justamente logo a luz? Ele ainda não havia criado os luminares. Você já reparou isso naquele texto? Não havia ainda criado o sol, as estrelas, a lua, mas já havia criado a luz. Imagine por um instante se nós vivêssemos na escuridão. Que vida terrível seria essa? Como eu disse, se é que seria possível viver, ela seria terrível. Nós não poderíamos discernir a beleza das coisas. Não poderíamos discernir as cores, nem as pessoas. Não poderíamos discernir o caminho correto, nem os perigos desses caminhos. Nós estaríamos entregues à total escuridão. Mas aí Jesus, quando ele fala sobre essa cidade
que ela é construída sobre um monte e ela é iluminada de maneira que todos possam ver. Ele está dizendo, vocês precisam brilhar mesmo no meio das trevas que esse mundo vive. Vocês precisam refletir a glória de Deus para esse mundo pecador. Vocês precisam ser como uma cidade sobre um monte. Não se pode ignorar sua luz. Assim também deve ser a minha vida e a sua, brilhando radicalmente oposto à treva. Mas como, pastor? Pelo discurso, pela fala. Já expliquei isso domingo, vou explicar de novo. Não, porque veja, os grupos religiosos no tempo de Jesus é que tinham essa distinção por uma série de comportamentos e pelo discurso. Jesus não está falando assim, olha, vocês devem fazer e aí vocês vão ser luz. Vocês devem ter e aí terá luz. Não, ele fala, vocês devem ser luz, vós sois luz. É a luz pelaquilo que nós somos em Cristo, pelaquilo que nós fomos transformados em Cristo. Isso é muito mais do que o discurso. Isso é muito mais do que alguns costumes aprendidos na igreja. Depois, no verso 15, ele diz assim, no velador, a luz deve ser posta onde? No velador, e assim ilumina todos os que estão na casa. Primeiro ele fala que a luz não deve ser colocada embaixo de um cesto. Em alguma tradução, talvez a sua, esteja a palavra alqueire. Era um cesto de palha feito, né? Que era usado para carregar, para guardar as coisas. Então imagina que você acendesse uma vela e colocasse um cesto de palha por cima. Não seria útil, né? A utilidade da luz está que você acenda aquela lanterna, não é isso? E coloque ela em cima, em algum lugar, na parte de cima da casa, para que possa iluminar, para que então ela seja útil. É só você lembrar aqueles momentos lá que falta luz na sua casa. Né? Falta luz, você fica desesperado. Agora a gente tem o celular, né, que aí acende a lanterna. Né? Mas quando não tinha o celular com a lanterna, a gente saía correndo para o armário para pegar uma vela lá e acender, colocar a vela, ainda botava um pirexzinho com água para não correr o risco de cair e pegar fogo, né? E a gente colocava lá ali em cima para que pudesse ter luz na casa, para que de alguma maneira a gente conseguisse se enxergar. E ele está falando sobre isso. E aí ele diz, a luz que é acesa, ela ilumina todos os que estão aonde? Aonde? A luz, verso 15, finalzinho. A luz é posta no velador e assim ilumina todos os que estão. Vocês podem repetir com convicção? Estão? Guarde essa imagem. Vou explicar. No meio da noite, é difícil andar com segurança, mesmo na nossa própria casa, não é assim? Você acorda no meio da noite, se não acender a luz, talvez você vai deixar o dedinho no pé do sofá. Ou você vai chutar alguma outra coisa, mas alguma tragédia vai acontecer. Ou faltou luz, a gente sai correndo para buscar a luz, porque mesmo na nossa casa, mesmo no ambiente que nos é familiar, é difícil andar em segurança se não tiver luz, não é assim? É difícil. Se falta luz, podemos facilmente tropeçar. Portanto, a luz possui uma grande capacidade de revelar para nós os perigos ocultos. Observe, por exemplo, o farol, uma estrutura, habitualmente uma torre, equipada com um potente aparelho óptico, dotado de fontes de luz e espelhos refletores, cujo facho é visível a longas distâncias. Então está lá o farol, perto ali, né, de um rochedo, perto ali das rochas, constrói-se um farol, aquela torre grande, com uma luz, com espelhos refletores, para quê? Para que as embarcações, mesmo longe, possam avistar a luz e então guiar o navio em outra direção. Eles avistam o farol e percebem, bom, para cá tem rocha. Se a gente continuar nesse caminho, a gente pode bater em alguma rocha, a gente pode acabar naufragando a embarcação. Então, ao observar aquela luz, a luz do farol acusa o quê? Os perigos ocultos. Aponta os perigos ocultos. Aqui há um perigo. Então, guie seu navio para outra direção. Não é assim? E aí, então, os marinheiros vão conduzindo o seu barco para outra direção. Porque elas foram instaladas ali no mar, próximos às costas, com esse objetivo, para que durante a noite os navios pudessem enxergar de longe. Dessa maneira, ao avistarem a luz, as embarcações, então, podem navegar
com segurança. Se não fosse pelaquela luz, os navegantes não tomariam conhecimento daquele perigo. Não é assim? O que eu quero dizer com isso? Que assim também eu e você, que somos crentes em Cristo Jesus, precisamos tornar os perigos conhecidos. Tornar perigos conhecidos. O que eu quero dizer com isso? Apontar luz sobre esses perigos. Apontar a luz do Evangelho sobre esses perigos. Sobre os perigos de uma vida sem Cristo. Sobre os perigos de uma vida na prática do pecado. Sobre os perigos de uma vida sem arrependimento. Sem confessar a Cristo como seu Senhor e Salvador. Eu e você precisamos brilhar de tal maneira que seja como aquele farol apontando, olha, nesse caminho do pecado, nesse caminho sem arrependimento, nesse caminho sem a fé salvadora em Cristo, existe um perigo mortal para você. Existe o perigo de você ser condenado eternamente. Então, quando nós falamos sobre o inferno, quando nós falamos sobre condenação eterna, quando nós falamos sobre os perigos de uma vida no pecado, não é simplesmente para apontar o erro de uma sociedade, não, mas é para revelar os perigos, para avisar, sai fora daqui. Vem para essa direção. Mude a direção da embarcação. Mude a direção da sua vida, porque senão você pode morrer. Esse caminho gera morte, o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, navegue para cá, navegue para o caminho chamado Jesus. Mude a direção da sua vida enquanto é tempo. Porque pode ser que não dê tempo mais de desviar. A maioria aqui tem idade suficiente, deve conhecer o famoso filme do Titanic, né? Que foi baseado em fatos reais. Quando os homens cheios de orgulho não desviaram o navio. Então, quando chegou o momento, né, eles não desaceleram, né, continuam acelerando, e aí chega um momento que não dá mais tempo. Eles batem no iceberg e milhares de pessoas vêm a morrer. Aquela história não é só uma história do cinema. Talvez por causa do cinema a gente perca a noção de que aquilo de fato aconteceu, né? Talvez por causa do romance envolvido naquela história a gente veja aquela história como algo romântico, mas não é romântico, é uma tragédia. É um dos maiores desastres náuticos da história. Milhares de pessoas morreram naquele dia. E por quê? Continuaram acelerando. E assim, irmãos, muitos no pecado continuam conduzindo a sua vida desesperadamente atrás do próximo prazer, da próxima aventura, da próxima diversão. E se afundando cada vez mais, acelerando cada vez mais. É meu dever e é seu dever apontar a luz de Cristo e dizer, olha, nesse caminho você vai naufragar, nesse caminho existem perigos de morte, nesse caminho você pode ser condenado eternamente. Saia desse caminho, fuja desse caminho, venha para a luz que é Cristo Jesus. Mas agora veja que tem um detalhe muito interessante nessa parte do texto, muito, mas muito interessante. Abra aí não apenas os seus ouvidos agora, mas o seu coração. Veja aí, ó, verso 15 diz assim no final, assim ilumina todos os que estão na casa. Na casa. Assim o crente precisa tornar conhecido os perigos, precisa tornar conhecido para os perdidos o caminho seguro que é Cristo, mas a começar por onde? A luz está onde agora? Dentro de casa, percebe? Dentro de casa, observe bem as palavras, ilumina todos os que estão na casa. Diferente da imagem anterior de uma cidade, Jesus agora fala de um ambiente familiar. Então antes ele falou da cidade sobre o monte, agora ele fala assim, a casa. A luz ilumina a casa. A luz ilumina como a cidade. Não tem como ignorar. É radicalmente oposta às trevas. Mas a luz também ilumina, revelando perigos, e esses perigos se tornam conhecidos a começar dentro de casa. Nossos parentes também devem ser alertados sobre os perigos de uma vida sem Cristo.
nossos parentes, nossa família também deve ser alertada sobre a condenação eterna reservada para aqueles que insistem no caminho do pecado e insistem em não se arrependerem. Não devemos, portanto, negar a eles a luz que possa guiá-los através da escuridão. Se você não falar, deixa eu dizer uma coisa aqui muito importante, por favor, não abre só o seu ouvido não, abre o seu coração para o que eu vou falar. Porque isso é muito importante. A gente vive num tempo, na sociedade, em que você não deve falar nada, porque se você falar, ofende, não é assim? Então não fala nada não, porque senão as pessoas se ofendem. E em nome dessa boa convivência, e entre aspas aí nessa expressão, boa convivência, nós negamos falar sobre coisas que são muito caras para nós. Nós negamos falar sobre coisas que são extremamente importantes que sejam ditas, em nome da boa convivência. Então, para que você não fique chateado comigo, eu evito tocar em determinados assuntos, ainda que a gente seja muito amigo, e talvez até parente, talvez até família. Tá certo? Vai ampliando aí a escala. Amigo, parente, família. Mas eu evito falar para você, porque eu não quero que você fique chateado comigo. Não é assim? Se eu falar, você vai ficar chateado comigo. E em nome dessa boa convivência, nós vamos deixar de tratar assuntos importantíssimos. Importantíssimos. Eu poderia dar vários exemplos aqui. Só que eu não quero dar nenhum para não ficar com esses exemplos na sua cabeça. Mais importante do que o exemplo que Jesus está dando aqui para a gente. Que é o quê? Que é a luz que brilha onde? Na casa. Na casa, você e eu, como luz, como discípulos de Jesus, precisamos revelar os perigos ocultos. Os perigos. Olha, meu irmão, eu preciso te dizer que aquele que não se arrepende do seu pecado e não os confessa a Cristo será condenado. Eu não quero te ver no inferno. Você pode até ficar chateado comigo, mas eu preciso te dizer que Cristo Jesus é o caminho seguro que leva o homem a Deus. Não existe outro caminho. Você precisa mudar a sua vida. Eu não estou falando isso para você achar que eu sou melhor do que você, não. Eu não estou falando isso para você achar que eu tenho o que você não tem. Ou que eu sou o que você não é. Eu estou te falando isso porque é a verdade da palavra de Deus. Você pode aceitar ou não. Você pode abraçar ou não. Mas eu digo para você que se você aceitar o Evangelho de Cristo, a sua vida pode ser transformada no nome de Jesus. Eu não posso negar você. Porque é como se você visse alguém se afogando e se negasse a lançar o bote, a boia. Estamos constantemente na nossa casa, vendo pessoas caminhando a passos largos para o inferno, mas você não fala. Você não trata conversas difíceis. Você não diz o que precisa dizer. Porque é sempre mais fácil varrer essas coisas para debaixo do tapete, fingir que elas não existem. Irmão, em nome de Jesus, isso não é vida. Isso não é a verdade do Evangelho. A verdade do Evangelho deve trazer luz ao que está errado. Eu não estou falando aqui de você ficar importunando o tempo todo seus familiares, não. Mas eu estou falando aqui de ter conversas sérias. De ter conversas sérias, coisas que precisam ser ditas. Filho, filha, marido, esposa. Olha, eu preciso dizer uma coisa a você. Esse caminho que você está levando é um caminho que vai te levar à condenação eterna. Não existe outra maneira segura de viver essa vida que não seja em Cristo. Cristo é o único caminho que leva a Deus. Então, assim como eu também, pecador, preciso me arrepender dos meus pecados, confessar a Cristo como meu Senhor e Salvador, você também precisa enquanto é tempo. A gente não vai ficar aqui para sempre, não. Precisamos tratar conversas difíceis assim. Precisamos falar. Não podemos negar a eles. Não podemos negar a eles a luz que possa guiá-los através dessa escuridão em que estão vivendo. Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai, é o que diz o verso 16.
assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Está falando aqui de testemunho. Testemunho, resplandeça a luz diante dos homens. Saiu da casa, agora está no meio aonde? Da rua, da vida, do dia a dia, da sociedade, das relações. Saiu da casa, está no ambiente social. E no ambiente social continua iluminando. No ambiente social continua refletindo a luz de Cristo. E os homens veem, os homens observam, e os homens glorificam o vosso Pai. Outra característica que Jesus está mencionando aqui da luz é que ela pode ser facilmente usada como o guia no meio da escuridão para iluminar o caminho. Para iluminar um caminho. Para iluminar o caminho. Da mesma maneira, os discípulos de Jesus devem viver como o seu mestre, viver como Jesus, para que através das suas relações mostrem ao mundo que ele é o único caminho. Falei aqui domingo passado, a vida cristã não é uma vida que se vive no monastério, longe das pessoas, não. A vida santa é a vida vivida no meio das pessoas. A vida cristã deve ser vivida no meio do povo, das pessoas, de gente. Só podemos nos tornar luz para outros, porque um dia Jesus nos tirou das trevas do pecado. Jesus nos tira das trevas e nos levou para a sua maravilhosa luz, como está escrito em Colossenses 1,13. Ele nos tirou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Foi nesse momento que Cristo então pôs o seu brilho dentro de mim e de você, para que essa luz pudesse ser manifesta ao mundo. E agora, se nós vivemos como Jesus, brilharemos como luzes, apontando a direção correta para os outros, possibilitando que os perdidos possam encontrar o caminho chamado Jesus. Todo aquele que já esteve perdido compreende a importância de ter alguém que lhe aponte a direção correta. E é por essa razão que você também precisa deixar que a luz de Deus brilhe através de você, para que outros percebam qual é a direção que eles devem seguir. Pastor, do que você está falando? Não entendi. Estou falando de testemunho. Estou falando de você viver uma vida santa. Estou falando de você viver radicalmente oposto às trevas em cada uma das tuas relações. E dessa maneira as pessoas observam você, elas veem as suas obras e então elas glorificam a Deus. Porque existe luz nesse mundo caído. Percebe? Elas veem. Olha o que Jesus falou. Para que vejam as vossas boas obras. Não precisava, mas eu vou fazer uma nota de rodapé aqui, só para ficar bem mais claro. Não é que eles ouçam o seu discurso religioso, mas para que eles vejam. Lembra que eu falei no final do sermão do domingo passado, quem estava aqui? É a sua melhor pregação. Quando? Sua melhor pregação sobre família. Quando? Quem lembra? Ninguém lembra? Quando você trata bem seu cônjuge. Eis a sua melhor pregação sobre família. O melhor discurso sobre família. Como? Quando eu trato bem a minha família. Quando eu trato bem minha esposa. Quando a esposa trata bem o marido. Quando o pai trata bem os filhos. Não é assim? Esse é o melhor discurso sobre família. As pessoas precisam ver você pregar. Olha o que eu estou dizendo. As pessoas precisam ver você pregar. Não estou falando delas ouvirem você pregar. Ver você pregar sobre casamento, tratando bem seu cônjuge. Ver você pregar sobre família, tratando bem seus filhos. Ver você pregar sobre justiça, tendo relações honestas. Sem tentar levar vantagem em tudo, sem buscar um atalho, sem jogar sujo. Elas precisam ver você pregar sobre o amor, amando. Elas precisam ver você pregar sobre perdão, perdoando. Servindo. Ajudando os outros a carregar os seus fardos. Para que elas vejam e ao ver, elas glorifiquem a Deus dizendo assim: esse homem, essa mulher possui o brilho de Jesus. Possui o brilho de Jesus. Ele é como um farol, ela é como um farol.
Não só apontando e revelando os perigos, mas também indicando a direção correta, o caminho é Jesus. A direção a seguir é Jesus. É dessa maneira, irmãos, veja, olha, você pode chegar lá na sua casa e você pode ter o discurso mais eloquente sobre o pecado, o discurso mais eloquente sobre o evangelho e argumentos maravilhosos sobre como os seus parentes, a sua família precisa se arrepender dos pecados e vir a Cristo. E nunca eles se arrependerem dos seus pecados e virem a Cristo. Nunca eles serem convencidos do evangelho de Jesus. Agora, olha que maravilhoso e que confortante é para nós, Jesus falando essas palavras. Porque por mais que eu não saiba falar como devo, Jesus está dizendo que eles poderão ver. Pastor, mas eu não sei falar, eu não sei como falar, eu não sei como dizer isso. Eu lembro sempre de uma história que me tocou muito, do meu pastor Álvaro Trindade, quando ainda era vivo. Foi professor do Velho Testamento no seminário, e ele dizia assim, que ele aprendeu o valor de ler a Bíblia, porque todos os dias ele via o seu pai lendo a Bíblia. Não foi com uma conversa tipo, senta aqui filho, deixa eu te falar sobre a importância de ler a Bíblia. Argumento número 1. Argumento número 2. Não. Foi vendo o pai ler. Que ele aprendeu, falou assim, bom, ele contava essa história, né? Falava assim que alguma coisa deve ter de bom nisso, porque meu pai vive lendo a Bíblia. Então eu quero ler também. E irmãos, quando aquele homem entrava na sala, parecia que Deus tinha chegado naquele lugar para falar conosco. A gente via nele o brilho de Jesus. Como seus filhos vão ver? Vendo você, vão aprender vendo você. É o discurso. É o discurso sem palavras. Que você vive. E porque vive, prega. E porque prega como deveria pregar, vivendo, a sua pregação se torna a pregação mais relevante que eles poderiam ouvir. Se torna a mensagem mais profunda que as pessoas à sua volta deveriam ouvir. Vendo você, observando você, e então percebendo, não, existe um Deus, existe um Cristo, brilha a sua luz sobre essa pessoa, ela aponta a direção e o caminho. Qual é a grande ideia então desse texto? Os discípulos de Jesus, e aí eu me refiro desde o 13 até o 16, os verdadeiros discípulos de Jesus estão nesse mundo, não para se tornarem parecidos com o mundo, mas para transformarem a realidade à sua volta. Nós não fomos chamados para ser como o mundo, irmãos. Nós fomos chamados para viver em radical oposição ética. O Evangelho de Cristo é o sal que salga. O Evangelho de Cristo é o que dá sabor à vida, no meio de todo o desgosto que existe no mundo por causa do pecado. É o Evangelho que nos permite perceber e desfrutar os prazeres que a vida pode ter ao lado de Cristo. É o Evangelho também que ilumina todo homem que vive sobre as trevas do pecado, que dá vista ao cego no meio da sua escuridão. É o Evangelho que brilha e que, como brilha, brilha dentro dos filhos da verdadeira justiça. Brilha dentro de mim e dentro de você. Quero propor aos irmãos 3 coisas práticas para você fazer a partir desse texto. 3 aplicações práticas. Primeiro, toda transformação provocada pelo Evangelho deve começar primeiro aonde? Em nós. E a partir de nós, alcançar os outros. Deu para entender? Você é sal, você é luz, você foi chamado para transformar o mundo. Essa transformação começa por você se tornar sal, por você se tornar luz. Em outras palavras, você é transformado em sal e luz pela mensagem, para que então possa transformar o mundo à sua volta. Em primeiro lugar, Deus trabalha em nós, para só então trabalhar através de nós. Não adianta querer ser sal e luz, se você ainda não se tornou sal e luz. Segundo,
Nós devemos nos esforçar para conservar na sociedade os valores do reino de Deus. E fazer isso não apenas por meio do discurso, mas sim pela prática da verdadeira justiça, pela manifestação daquilo que somos, sal da terra, luz do mundo, uma diferença ética radical com o mundo caído. É este testemunho de vida na presença de Deus que é capaz de impactar a vida daqueles que nos cercam, encorajando-os a que também assumam um compromisso ao lado de Cristo. É quando você vive a verdadeira justiça que você encoraja outras pessoas a que tomem uma decisão por Jesus. É quando você vive o evangelho de verdade que você encoraja a sua família a tomar uma posição por Cristo. Entende? É assim que nós conservamos os valores do mundo, os valores do reino de Deus no mundo. Como? Vivendo esses valores. Vivendo esses valores. Eu não só falo sobre oração, eu preciso orar. Eu não só falo sobre a palavra, eu preciso ler a palavra. Eu não só falo sobre honestidade, eu vivo uma vida honesta. Eu preciso não só falar sobre essas coisas, mas viver essas coisas. E aí as pessoas à minha volta vão sendo impactadas por isso. As pessoas vão passando a perceber, vão dizendo, olha, alguma coisa mudou, porque ele está diferente. Ela está diferente. E não é mais o mesmo. Por último, nós não iremos dar sabor à vida, nem muito menos iluminar o mundo. Vou repetir, nós não iremos dar sabor a essa vida, e nem iluminar o mundo, se nós nos mantivermos presos na geografia dos nossos espaços religiosos. O sal não pode salgar dentro do saleiro, bem como a luz não pode iluminar embaixo do cesto ou embaixo do alqueire. A vida cristã deve ser vivida no meio das pessoas. Os discípulos de Jesus devem viver em santidade em meio aos mais diferentes relacionamentos que desenvolvem. Não adianta você querer ser sal e luz se você não dá nem bom dia para o seu vizinho porque ele é macumbeiro. Não adianta você querer ser sal e luz se você não trata bem as pessoas. Não adianta você querer ser sal e luz dentro de casa ou dentro da igreja apenas. Não, não. Nós fomos chamados para ser sal e luz. O sal só salga fora do saleiro, a luz só ilumina em cima e não no cesto. E assim também eu e você, a nossa vida, ela só contribui para a transformação da sociedade quando nós nos relacionamos com as pessoas, das mais diferentes. É no meio desses relacionamentos. Veja, Jesus nunca negou a sua presença à prostituta, ao endemoniado, ao publicano, ao fariseu, ao pescador, à dona de casa, à costureira, ao agricultor, ao soldado. Jesus nunca negou a sua presença, o seu relacionamento a essas pessoas. E às vezes, nós, o povo evangélico, de maneira geral, a gente parece que vive como ET, como extraterrestre, na essência da palavra, como se a gente não fosse da terra. Não, irmãos, a gente é daqui, só que nós somos sal. A gente não é terra da terra, a gente é sal da terra. Entende? Não somos um bando de pessoas alienadas, somos pessoas que se relacionam. E é nessas relações que é percebida a nossa capacidade de salgar e de iluminar os outros. Os discípulos de Jesus devem viver em santidade nos meios dos mais diferentes relacionamentos. É assim que o sal salga e a luz ilumina. É assim que, de fato, eles fazem a diferença no mundo. É assim, vivendo junto, se relacionando junto com as outras pessoas, não negando a sua presença, não negando o seu companheirismo, não negando a sua boa vontade aos homens, por mais que eles não creem da maneira como você crê, por mais que eles sejam diferentes de você, por mais que eles pensem diferente de você. E aí é justamente nesse relacionamento que essas diferenças servem, não para a glória nossa, mas para que os homens vejam e glorifiquem a quem? A Deus. Pô, ali tem um camarada, sabe? Lá naquela sessão lá, tem um camarada que eu posso até não concordar com o que ele prega. Eu posso até não concordar com o que ele fala, mas eu tenho que admitir uma coisa para você, aquele camarada ali é crente de verdade. Pensa aí no seu cenário, na sua realidade. Olha, eu posso até não concordar com o que ela fala, sabe? Eu posso até não concordar com o que ela prega aqui, não. Não gosto de ser negócio de igreja, não. Mas eu tenho que admitir uma coisa, aquela dali é diferente.
aquela dali tem alguma coisa nela que eu não sei explicar, mas eu sei que é de verdade. Entende? É isso. Ser sal é isso, ser luz é isso. Você foi chamado para ser sal. Você foi chamado para ser luz. Você foi chamado para transformar o mundo à sua volta. Você não foi chamado para se tornar a terra da terra. Não foi chamado para se tornar em meio a escuridão junto com o mundo caído, não. Você foi chamado para ser diferente. Que Deus nos abençoe com a sua palavra. Que Deus possa encorajar você e a mim a de fato vivermos de maneira diferente, a sermos também nós esse tempero da graça que Jesus está jogando no mundo para dar sabor à vida. Sermos essa luz que, por mais que seja tão pequena que às vezes a gente se sente, seja capaz de iluminar o caminho para os perdidos. Amém? Que Deus nos abençoe. Vou chamar o mistério de louvor. Nós vamos cantar.